Bueno, Sí. buenos días. Escuchaba recién a los colegas hablar de Glauber, perdón, de Darcy, en relación a la universidad y a la educación, y voy a ir por un costado que lo roza, pero es distinto, porque me interesa pensar la relación con el ensayo, más que con lo que también se desplegó en la mesa anterior. La confusión recién fue porque quería partir de una imagen, que es una imagen que seguramente conocerán, que es en el entierro de Glauber Rocha, que Darcy Ribeiro acompaña el sepelio y da un discurso de despedida en el cementerio, Sao João Batista, mientras el cajón desciende a la fosa. Ahí Darcy recuerda un encuentro con Glauber y el llanto imparable, convulso, del director de Tierra en Trance. Dice, lloraba y lloraba, por Brasil, por el hambre, por la violencia, por la estupidez. Lloraba un país, transido de indignación. Darcy se conmueve recordando ese llanto, mientras piensa que una persona puede llevar en sus espaldas, en su frágil cuerpo, el peso del destino colectivo, como si el llanto pudiera lavar un país dañado. Darcy lector parte de esa suposición, como si fuera una brújula para leer, un hilo para comprender los textos. ¿De qué modo un libro hace algo con la nación? ¿La escribe, la piensa, la redime, la constituye? Hay libros que no lo hacen, tomados por el ademán de copiar o adaptar escolarmente, que toma conceptos de teorías europeas o norteamericanas para aplicarlos sin más a la realidad brasileña, produciendo textos que si conocen algún momento de éxito es solo la antesala para un olvido merecido. Escribe, Darcy. Ninguna de las obras clásicas de las ciencias sociales es explicable por sus virtudes metodológicas. Al contrario, todo lo que se produjo con extremado rigor metódico, haciendo corresponder cada afirmación con la base empírica en la cual se asienta, y calculando y comprobando estadísticamente todo, resulta mediocre y de breve duración. Cierra la cita. Hay que olvidar lo aprendido para procurar la originalidad necesaria. No es el método, sino la escritura, el esfuerzo para una interpretación capaz de dejarse arrastrar por la singularidad del objeto que intenta comprenderse. Esta discusión la despliega en un prólogo fundamental que escribe para la edición de Casa Grande y Senzala de Gilberto Freire en la Biblioteca Ayacucho. ¿No? Este libro salió en la biblioteca, creo que en 1985. Y es una reiteración de una traducción corregida, pero de una traducción de Benjamín de Garay, que fue quizás el traductor más importante para Argentina en la recuperación de textos brasileños, que es quien venía traduciendo, que desde los años 30 la colección de estudios brasileños viene traduciendo, por ejemplo, Osertoes, Casa Grande Sala, está en un diálogo interesantísimo con Graciliano Ramos, que lleva a la escritura de Vidas Secas, es decir, es alguien que para estos temas de la ensayística latinoamericana es fundamental, pero bueno, Casa Grande Sala vuelve a ser editado en esta colección fundamental también para nuestra ensayística, que es Biblioteca Ayacucho, editadas desde Venezuela. Decía, pero este planteo que hace Darcy en este prólogo, de contrapunto entre ciencias sociales aplicativas y ensayo o arrojo a la interpretación, no nos deja lejos de las posiciones de Ezequiel Martínez Estrada cuando en la reedición de Muerte y Transfiguración de Martín Fierro se ocupa de declarar un par de décadas antes que nada de la sociología, nada podemos esperar de la sociología, la que considera casi inexistente. Y ahí esquivaría la reposición de un debate que muchos conocemos, que lo enfrentaba Gino Germani, ¿no? Que espadachines que se arrojaban declaraciones de nulidad sobre unas y otras obras mutuamente. Pero la quería recordar para volver a Darcy, porque lo que está en juego es el contrapunto, en parte, entre el género ensayístico, con sus libertades escriturarias e interpretativas, y las ciencias sociales más deudoras de métodos probados y retóricas cientificistas. Darcy se detiene sobre la idea de que cada obra debe aportar al edificio del autoconocimiento nacional.
Y no son tantas las obras que se pueden contar, dice, en ese plano. Entre ellas, nombra Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss y la Organización Social de los Tupinambás de Florestan Fernández, que sobrevivieron a las modas estructuralistas y funcionalistas sin perderse en el desván al que serían arrojadas las que solo hablaban esa lengua, aplicadas y prudentes. Y por supuesto, la obra que prologa, Gema del ensayo antropológico, parte de una genealogía en la que resaltan los nombres de Euclides de Acuña y de Joaquín Nabuco. Si Glauber soñó y lloró el Brasil, Gilberto Freire, en cierto modo, escribe Darcy, lo fundó, como Cervantes hizo con España, Camões con Portugal y Sartre con Francia. También como lo hicieron el Jairzinho con sus iglesias barrocas y Niemeyer con su curvada Brasilia. La idea es preciosa. Las obras culturales, las escrituras, fundan la nación, la vuelven comprensible y habitable. Tulio Alperín Dongui se preguntó cómo un periodista del montón, como José Hernández, había podido escribir el Martín Fierro, ese poema en el que no pocos vieron la fundación de la Argentina, el momento más alto de su comprensión mítico-poética. Digo no pocos porque es un arco que va, por lo menos de la lectura de Leopoldo Lugones en El Payador, a El mito gaucho de Carlos Astrada. Lugones pensó a Hernández como médium del espíritu colectivo. Por eso, el poema era más que obra de su autor, resultado de ese espíritu. Darcy se enfrenta a un problema semejante con la obra de Gilberto. ¿Cómo un autor declaradamente reaccionario en el plano político pudo, cito, escribir ese libro generoso, tolerante, fuerte y bello? ¿Cómo pudo el nieto de señores de ingenio ir más allá de los límites de sus propias posiciones, pero también más allá de su experiencia de clase, para escribir una oda a la negritud? Darcy lee en Casa Grande y Senzala el ensayo fundador, arbitrario, gozoso, equívoco, en el que su autor va de la interpretación fundada al ensueño metafórico, tomado por el placer de la escritura antes que por el rigor de la etnografía. Lo lee con incomodidad. De hecho, su prólogo se abre con un epígrafe de Antonio Cándido. Nuestra máxima tarea debería ser el combate contra todas las formas del pensamiento reaccionario. Ese es el único epígrafe que pone Darcy en este prólogo, ¿no? Pero es un combate lo que realiza contra un pensamiento reaccionario enmarañado con elementos libertarios, con la fiesta de la lengua, con el derroche sensible. No la tiene fácil Darcy, y eso es lo interesantísimo del prólogo, el modo en que va diferenciando, tratando de mostrar el entusiasmo sin perder la crítica o de criticar sin privarse del entusiasmo. Parte de la cercanía, dice. Gilberto Freire tiene una característica con la que simpatizo mucho. Como yo, él se gusta terriblemente a sí mismo. Saborea los elogios como si fueran bombones. Todo dicho, jocosamente dicho. Simpatía, gusto por sí mismo, derroche goloso. Freire escribe feliz e insaciable. Como Darcy, aceptemos su propia comparación, o más bien anotemos una insistencia. La felicidad es la clave para analizar la escritura del señor David Bucos, pero también su propia interpretación de Brasil. Los textos científicos, cito a Darcy, suelen ser desabridos y tontos, provenientes de un parlar sombrío y solemne. Casa Grande, en cambio, surge de la combinación feliz y resulta un libro que puede leerse con placer. También por sus desvíos, por la seducción novelística de un cuento trae otro cuento. Quizás porque la identidad de un país, su autoconocimiento, surge menos de una obra monolingüe que del desvarío narrativo, que recoge los hilos de una cuentería popular con lo suficiente amor como para olvidar sus exageraciones. Visto así, Gilberto está más cerca del Guimarães Rosa, que escribe en la mayor de las novelas, que contar es muy dificultoso, no por los años que ya han pasado, sino por la astucia que tienen ciertas cosas pasadas de columpiarse, de removerse en sus sitios. La cita es de Gran Certado Veredas. Digo que se acerca allí porque Freire quiere atrapar el pasado, dar cuenta de la sociedad patriarcal en el Brasil colonial, pero ese pasado no deja de escurrirse, moverse, como su propio ensayo, danzarín, dulzón, coqueto.
Si puede hacerlo, dice Darcy, es porque es a la vez nativo y extranjero, porque tiene la nostalgia del hijo de la familia patriarcal, del hijo de señores, a la vez que despliega la mirada del que se formó en el extranjero y puede pensar, con cierta distancia, ese mundo de infancia. La mirada nostálgica no deja de ser un problema porque es nostalgia de ese mundo en el que prima la relación esclavista y donde algunos son explotados hasta la muerte por otros. Freire puede narrar la crueldad con una prosa alegre. Como se ha dicho sobre un texto bien diferente, el que Michel Foucault escribió sobre la ejecución de Damiens, en el que una suerte de goce anima la escritura, aunque aquello que se narra sea intolerable. Muchas obras encuentran su fuerza magnífica en ese dilema, lo que no las vuelve menos capaces de denunciar, pero sí inquietas en su paradoja. Ese es el nudo que atormenta al prologuista. Este libro formidable para pensar la nación, el libro que reconcilia a cada quien con su ascendencia negra, puede leerse, por el revés, como la mayor justificación de la relación de opresión que conformó la nación. Es el reconocimiento del carácter plebeyo y africano de lo mejor de Brasil y a la vez el ademán de mitificación que frente al mito racista termina erigiendo el de la felicidad en cualquier condición. Roland Barthes escribió sobre Casa Grande y Senzala de modo muy elogioso. Encontraba en el libro la desmentida del mito racista. Y esto es así, porque Freire piensa que no hay Brasil sin culturas africanas, que no hay idioma brasileño, si las amas negras que lo hablaron y cantaron le sacaron durezas y astillas, como hicieron con la comida, le agregaron vocales y tonos para hacer un nuevo idioma distinto al colonial. Se percibe la importancia de esta hipótesis sobre la lengua nacional. Sería más autónoma cuanto más plebeya y más popular. La fiesta de la escritura de Gilberto incorpora sin cesar palabras en tupí y africanismo para dejar que en ese portugués bullan sus afluentes que nombran comidas, vegetación, costumbres. Darcy Ribeiro escribe una riqueza de indianidad que Gilberto colecciona y exhibe como mariposas embalsamadas. Curumí, Urupucá, Alguidar, Cabazo, Pipoca, Teteia, Fogo, Bundeu, Yequia, Tingui. Y del África vendrían Dengue, Cafuné, Bunda, Banzo, Quindim, Catinga, Cachimbo y muchas más. Pero especialmente del ama negra, ese, cito, parlar gordo, descansado, blando, sin R's ni S's. ¿Cómo no escuchar esa lengua como oda a la identidad nacional? Una suerte de himno, homenaje, ensueño, con muchos problemas. Si Gilberto señala el lugar interracial de la Casa Grande como ámbito de una alianza entre amas negras, jóvenes blancas, niñas y niños, alianzas en la que se procesa esa lengua nueva, prohibida como tal de la mujer, al mismo tiempo no se ve, no se reconoce la no familia. Esto lo dice Darcy Ribeiro. No aparece la familia prohibida como tal de la mujer negra engendrando hijos que surgen de la violencia patriarcal, hijos mercancía a los que no puede cuidar. Para Freire, todo lo que es vivo, alegre y sincero del Brasil viene de los esclavos y esclavas. La alegría y la música, la festividad y el carnaval. Aquello que, mucho después, Marilena Chaui señalaría como el mito del hombre cordial que no deja de aparecer en las imágenes no poco mitificantes que los argentinos y argentinas tenemos sobre nuestros vecinos. El prólogo de Darcy Ribeiro es tan paradójico como el libro que antecede, tan propenso a dejarse llevar por la seducción de lo escrito, por el goce literario como su antecesor, que son modos, creo, de dejarse llevar por el amor a ese país que están intentando conocer y narrar. No hay que avergonzarse de esos amores que a veces llevan a llorar, otras a cantar, otras a reír, incluso conociendo y padeciendo sus desdichas, sus temblores, sus olvidos. No somos sus lectores, partes de otro país tembloroso, que oscilamos entre el llanto y la risa, y en estos días arrojados a una épica extraña, la de evitar que nuestras vergüenzas sean mayores. Me leo con una cierta extrañeza. Los nombro, Darcy, Glauber, Gilberto. Podría haber escrito también sobre Euclides, pero me asombra esa aparición de nombres sin apellidos, como si se tratara de viejos conocidos, cercanos, que entre mate y mate o callaza y callaza, entre canción y canción se desgranara una conversación. Aquí decimos Borges, Art, Martínez Estrada.
pocas veces solo el nombre, y suele ser cuando corresponde a autoras. Victoria, por ejemplo, o su hermana Silvina. Se le perdonará a esta extranjera, entonces, usar la cercanía. Casa Grande y Senzala fue publicado en la Biblioteca Ayacucho, editorial venezolana a la que debemos gran parte de nuestra biblioteca latinoamericana, creada por el uruguayo Ángel Rama en 1974. Una biblioteca que de algún modo es el canon, con lo que un canon tiene de restrictivo y arbitrario. Porque como analizó Marie-Louise Prat, el canon del ensayo latinoamericano, centrado en la ensayística de identidad nacional, es estrictamente masculino. Y así sucede con el catálogo de la Biblioteca Ayacucho, donde brillan como excepciones un puñado de escritoras. Rama invita para crear este catálogo a una serie de intelectuales de distintos países a integrar el consejo editor o una asesoría extranjera. En su diario cuenta que comprueba en las reuniones la atroz incomunicación latinoamericana, ya que cada uno de los invitados solo propone y conoce obras de su país de origen, con excepción de Leopoldo Sea, cuyo fervor latinoamericanista es constante, y las intervenciones de Darcy Ribeiro. Se habían conocido en Uruguay y no dejaron de tramar, Rama y Ribeiro, aventuras intelectuales juntos. El 15 de abril de 1981, Ángel Rama le escribe, está editada ahora la correspondencia de Rama, que es una joya, no entera, pero es una joya. Ángel Rama le escribe a Darcy: Martí abrió un tiempo nuevo, nuestro, proféticamente, y tú eres quien tiene que ser la voz profética de este momento revuelto, escéptico, desesperanzado, para encender de nuevo la confianza en todos nosotros. No hay nadie que pueda hacerlo sino tú. No sabemos cuál es el ensayo que le reclama, pero sí la confianza en la fuerza de esa escritura que espera, una escritura de fervor y temblor, con límites y paradojas. En una carta a Rafael Gutiérrez Girardot, Rama vuelve sobre la obra de Darcy. Ha hecho una obra de primera, apresurada, intuicionista, pero llena de vivaces y siempre demasiado generalizadas percepciones. También Darcy está en el periodo de hombre público, pero es un temperamento mucho más original y desenvuelto que Sea. Ahora de un exhibicionismo adolescente que a mí no me molesta, sino que me divierte. La carta es de diciembre de 1982. Los trazos con los que Rama piensa a Darcy y a su obra, intuicionista, vivaz, excesivamente generalizadora, no son diferentes a las críticas que Darcy hace a Freire. Quizás la potencia de ambas obras, los que nos sigue convocando, no sea ajena a ese gesto fundador, equívoco, arriesgado. Un par de meses después de esa carta, en la que Rama le reclama que asuma su voz profética en agosto de 1981, moría Glauber Rocha. Y Darcy encontraba en su llanto, como antes había encontrado en la alegría de Gilberto, la clave del Brasil contemporáneo. Pienso que ese discurso, perdí una hoja, esto es genial, ¿no? Me faltan 3 líneas, así que las voy a inventar, porque debe estar tirado en el camino, en el campus. No, quería decir eso porque quería decir algo sobre ese último discurso, ese discurso que está dando en el cementerio, ¿no? Y que coinciden 3 meses antes, Rama le había reclamado el texto profético, muere Glauber Rocha, y dice ese discurso: hay que llorar, hay llantos en los que se tramita el dolor de un país. Y pensé que ese discurso, ese modo de llorar, el Brasil, tan el pliegue de la fiesta, está en el pliegue de la risa, está en el pliegue de la alegría, esas dos cuestiones estaban en la profecía de cómo pensar América Latina. Y quizás ese llanto, que de algún modo lo conmueve y lo atraviesa en el cementerio al propio Darcy Ribeiro, sea el llanto por el destino de nuestra América. Solo eso. Bom dia a todos, todas. Eu vou parabenizar, naturalmente, nossa parceria com a Universidade General Sarmento e agradecer o convite que vocês fizeram à Fundação. E quero agradecer também à Embaixada Brasileira, e em especial o Guilherme e a Biblioteca Nacional da Argentina. E vou tentar falar alguma coisa para vocês. E em português, por favor, eu peço
desculpas, porque eu acho que seria pior se eu fosse tentar fazer alguma coisa diferente. Vou falar um pouco mais lentamente para ficar mais fácil, talvez, a compreensão. Por favor, aceite minhas desculpas. Bem, para iniciar essa breve apresentação, tomarei emprestado um trecho de poesia da música Fado Tropical, composta por Chico Buarque e Rui Guerra, para a peça teatral Calabar, ou O Elogio da Traição, lançado no ano de 1973, em plena ditadura. A história se passa durante a invasão holandesa no Nordeste brasileiro, no século XVII, quando a identidade do país ainda estava por se fazer. E tratava-se, portanto, de decidir qual aliança seria menos danosa aos interesses locais. Não sei o quanto do sentimento luso expresso no fado pode ser também ibérico. Vou apresentá-lo mesmo assim, pois, além de expressar uma parte de nós brasileiros, é uma bela e inspiradora forma de iniciar uma fala sobre Darcy e sua luta política. Diz a poesia: sabes, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo, além da sífilis, é claro. Meu coração tem um sereno jeito, e as minhas mãos um golpe duro e presto, de tal maneira que, depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que a distância entre intenção e gesto, e se meu coração, no peito estreito, assombra-me a súbita impressão de um incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento aguda e empunhadora proa, mas meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa, a mão segue e executa, porque senão o coração perdoa. Essa é uma frase que permeia a música Fado Tropical, que é belíssima, feita por Chico Buarque e por Rui Guerra. Sigo eu. Impossível separar a intenção e o gesto em Darcy Ribeiro. Ele foi essencialmente um entusiasmado e indignado homem de ação, de combate e de partido. Não há nele qualquer ambiguidade ou dúvida daquilo que precisa ser feito e das lutas a serem realizadas para que tomemos o nosso destino em nossas próprias mãos. Ele vive intensamente o embate étnico e cultural que se deu e ainda se dá no chão das Américas, desde aquele encontro de mundos, e toma partido em favor dos povos que se identificam com a terra onde habitam. Mas, ao mesmo tempo, vive a nos provocar com perguntas: quem somos, o que queremos e qual destino desejamos? No prefácio do livro Aos Trancos e Barrancos, como o Brasil deu no que deu, ele já nos revela: confesso que me moveu também a escrever esse livro um incontido desejo de influir nesse mundo. Para isso existo como intelectual, para antever as alternativas que se abrem à nossa frente, a fim de optar e lutar para que se realize a melhor delas. Me ajude a colocar as ideias no chão do mundo, assim chamava a todos nós, para realizar seus projetos, que sabia fazer nossos também. Criava assim em volta de si um pequeno grupo de pessoas comprometidas em realizá-los. Darcy foi um dos principais intelectuais latino-americanos do século XX, que teve a coragem de submeter ao chão do mundo as suas pequenas utopias e de enfrentar as consequências. Ele nos conta que o Partido Comunista e a preocupação com o outro e o fascínio pelo gênero humano foi o que, na década de 40, no início de sua vida profissional, modelou a sua formação humanística. A pesquisa empírica, a ação política aprendida na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, convive com excelentes professores, importantes intelectuais como Florestan Fernandes, provavelmente contribuíram para consolidar a sua vocação política. Gabriel Kohn, no prefácio do livro Padrões e Dilemas, com textos de Florestan Fernandes, essa beleza que está aqui, ele nos diz:
Rigor na ciência e ardor na militância. Síntese cognitiva que vamos reconhecer em uma geração de intelectuais latino-americanos do século XX. Levado pelo mestre Baldus, Darcy, etnólogo, sai da Escola de Sociologia e Política. Aqui eu vou contar um pouco da história, mas a gente já ouviu tanto a história de Darcy, e melhores do que a que eu escrevi, que eu fico envergonhado de dizer. Mas, de toda forma, eu vou passar rapidamente por esse trecho. Enfim, ele conhece o seu primeiro santo, o herói, né? O primeiro santo que ele diz que é o herói, que é o Rondon, o Marechal Rondon. Foram cerca de 10 anos de trabalho intensos, a maioria deles realizados no convívio direto nas aldeias indígenas. No livro Confissões, Darcy nos conta: aos poucos, com a acumulação de experiência e vivências, os índios me foram desasnando. Vocês conhecem bem esse termo aqui também, não? Igual. Não? Os índios foram me desasnando, fazendo-me ver que eles eram gente. Gente capaz de dor, de tristeza, de amor, de gozo, de desengano, de vergonha. Gente que sofria a dor suprema de ser índio no mundo hostil, mas ainda assim guardava no peito o louco orgulho de si mesmos, como índios. Gente muito mais capaz que nós de compor existências livres e solidárias. Esse foi o primeiro desbunde de Darcy. Eu acho que, a partir desse momento, ele tem uma primeira transformação muito forte, ou talvez uma segunda, porque ele já vinha desse movimento, né? Em São Paulo. Essa convivência igualmente transformadora e definitiva vai forjar em Darcy os fundamentos éticos de uma política em favor dos povos indígenas. Diz ele: estabelecia assim um divisor de águas entre os que entendem que é possível e legítima a posição neutra, indiferente diante do drama indígena, o que me parece abominável, como seria o de um médico que se interessa com a doença e não com o doente. E nós, que assumimos uma atitude de fidelidade aos povos que estudamos, incorporando o problema indígena na temática de nossas pesquisas, como uma questão cientificamente mais relevante e humanisticamente mais frutífera. Os instrumentos de sua ação abrangeram desde a criação do Museu do Índio, em 53, em colaboração com os Vilas Boas, a criação do Parque Indígena do Xingu, em 61, a produção de livros, artigos, ensaios, estudos, e estudos publicados posteriormente, assim como a colaboração na Constituinte de 88, sempre apoio ao movimento indígena e à demarcação de suas terras. O suicídio do presidente Getúlio Vargas, em 1954, vai promover uma mudança política radical na vida de Darcy. No livro Confissões, ele nos lembra, palavras dele: a notícia do suicídio caiu para mim como uma bomba, sobretudo a carta-testamento, o mais alto documento jamais produzido no Brasil, o mais comovedor, o mais significativo. Desde que o li, ele é para mim a carta política pela qual eu me guio. Seguiu-se para mim uma mudança ideológica radical. Em lugar de alimentar-me de diretrizes partidárias parcas, abri os olhos para a realidade. Compreendi que me cabia tentar fazer o máximo possível aqui e agora, para enfrentar os problemas do povo e do país. Aqui e agora era o que estava fazendo Getúlio, e não o Partido Comunista. Desde então, afastei-me dos comunistas e acerquei-me dos trabalhistas. Aqui e agora é uma coisa que Darcy vai usar para o resto da vida também. As coisas para ele eram aqui e agora. Ele tinha pressa. Bom, essa tragédia vai retirar Darcy do isolamento em que vivia junto aos povos indígenas para trazê-lo ao centro dos acontecimentos políticos do país. Os desdobramentos políticos ocorridos a partir do suicídio de Getúlio adiaram por 10 anos o golpe militar que estava em curso. Nesse período, Darcy conhece o seu segundo santo, o sábio, Anísio Teixeira, que lhe apresenta o desafio de lutar pela educação pública, laica, gratuita e de qualidade para todo o povo brasileiro.
É tempo de muitas mudanças. A democracia ganha uma sobrevida e elege o presidente Juscelino Kubitschek, que vai construir no Planalto Central do país a nova capital, Brasília. A relação com o seu novo aliado e mestre é intensa e transformadora. Daci sai do SPI, Serviço de Proteção aos Índios, para trabalhar no CBPE, Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, criados por Anísio Teixeira. Entra na campanha pela democratização da educação no país, suscitada pela discussão do Congresso da primeira Lei de Diretrizes de Base. E se envolve inteiramente na luta pela criação da universidade em Brasília, na nova capital. Nessa década, Daci vai experimentar e levar às últimas consequências sua capacidade de articulação política. No Poder Executivo, ocupa a presidência do CBPE, foi ministro da Educação do governo parlamentarista de Hermes Lima e chefe da Casa Civil do presidente João Goulart. No Legislativo, luta pela aprovação das leis em favor da educação pública no âmbito da primeira Lei de Diretrizes e a criação da Universidade de Brasília. Na sociedade civil, articula uma vasta e significativa rede de apoio de artistas, intelectuais, mobiliza a imprensa, a Sociedade Brasileira de Progresso e Ciência. Sua trajetória inicia-se pela luta intransigente pela educação, que será abruptamente interrompida pelo golpe militar de 1964, quando então, chefe da Casa Civil do presidente João Goulart, se empenhava em implementar as reformas de base. Fala Daci sobre João Goulart. Tratava-se de levar à frente a Revolução de 1930, criando um governo nacionalista capaz de enfrentar o estrangulamento imperialista, um governo vinculado aos sindicatos, capaz de mobilizar grandes atos de massa, um governo socialmente responsável ante as populações pobres da cidade e do campo, um governo orientado para o capitalismo de Estado, capaz de fortalecer as grandes empresas públicas. Seguindo, um governo predisposto a realizar a reforma urbana que garantisse aos trabalhadores pobres a propriedade de sua moradia, chamando ao poder público as relações com os proprietários de terra que ocupavam. Reforma agrária. O golpe militar de 64 e o regime ditatorial de 21 anos que sucedeu provocaram uma grande ruptura na sua trajetória. Cassado os direitos políticos e perseguido pela ditadura, Daci segue seu primeiro exílio no Uruguai. Ao todo, foram 3 exílios, resultado de 2 tentativas de retornar ao Brasil, uma delas desenganado para morrer em seu país em decorrência de um câncer de pulmão. O exílio poderia trazer muito sofrimento para Daci, no entanto, para ele representou um novo desafio e resultou em outras transformações definitivas. Um encontro com muitos artistas, escritores, intelectuais militantes, como Ângelo Rama, Eduardo Galeano, Horácio Gonzalez, Júlio Cortázar, Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques, enfim. O relacionamento com uma quantidade significativa de instituições culturais e universitárias provocaram em Daci a ampliação da sua percepção e atuação política para um continente latino-americano. Não existe mais o Brasil sozinho. Acabou. A quantidade de atividades realizadas por Daci no exílio foi espantosa. No âmbito da educação, seguindo a sua experiência de criação com a UNB, Daci empreende reformas universitárias em vários países, como Uruguai, Venezuela, México, Costa Rica, o que não impediu de trabalhar também em Argel, Marrocos, coisas que já foram ditas aqui, todos nós já sabemos, né? Nesse período, a América Latina sofre as consequências da Guerra Fria, mas não impede Daci de ampliar sua ação política em diversos países, assessorando o presidente Allende no Chile, criando o Centro de Atividade de Participação Popular com o presidente Juan Velasco Alvarado, ou atendendo o presidente do México, o Luiz Echeverría Alves. Para além de todas essas atividades, Daci vai também se dedicar, aspas para ele, por uma incontida vontade de compreender por que ainda o Brasil e a América Latina não deram certo. A escrever, a partir daí, os estudos da antropologia da civilização, composto de 5 livros. Ainda no exílio, Daci escreve o primeiro romance Maíra para aplacar a sua imensa saudade do Brasil
e conseguir fôlego para levar à frente o estudo de antropologia, que quase enlouquece ele. Né? Ele diz isso. Né? O retorno definitivo ao Brasil se dá em 76, quando o país ainda lutava pelo restabelecimento da democracia. Naquele ano, estranhamente, morre o presidente João Goulart, na Argentina, e morre o Juscelino Kubitschek, no mesmo ano. Enfim, apesar de viver o seu final já desacreditado pela grande maioria da população, o regime militar ainda tenta alguns pequenos golpes eleitorais, mas acaba por tendo que ceder à anistia e o regresso de todos os políticos naquele ano. A década de 80 inicia com uma reestruturação política e criação de novos partidos no Brasil. Todavia, a ação nefasta do regime ainda manipula a reforma eleitoral para retirar de Leonel Brizola o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, para entregar na mão de uma deputada oportunista. Tá bom assim? Vou ser mais... Todavia, nada vai tirar o futuro daquilo que está por acontecer. E Darcy, candidato a vice-governador, é eleito na chapa de Leonel Brizola para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Acumulando a função de secretário extraordinário da Cultura, o vice-governador Darcy Ribeiro chamou a si a responsabilidade de executar os principais projetos do governador Leonel Brizola. Logo no primeiro ano, o governo assumiu a coordenação de governo, Darcy assumiu a coordenação executiva da construção do sambódromo, da passarela do samba, e realizou essa obra em menos de 6 meses. Foi a primeira prova de fogo que Brizola teve quando assumiu o governo. Ele resolveu fazer as obras definitivas do desfile das escolas de samba, que era um monta e desmonta todo ano, que custava uma verdadeira fortuna e tinha, naturalmente, uma grande rede de amigos que se beneficiavam disso. E, naturalmente, que ele pegou esse desafio que poderia tirá-lo do governo logo no primeiro ano, porque se ele não faz o carnaval no Rio de Janeiro no primeiro ano, ele não ia conseguir seguir em frente. Então, apesar disso, fizemos. E Darcy pensou já em colocar dentro do sambódromo as primeiras, organizar para ocupar como salas de aula e transformar também, durante todo o ano, aquele espaço para uso escolar. E foi também já um prenúncio, e aí eu já vou falar como arquiteto, minha formação, né, de um método construtivo para se produzir em escala escolas. Foi um método de pré-moldados que já foi mais ou menos um esboço do que viria mais à frente no primeiro Programa Especial de Educação, quando partimos para a construção em escala de escolas. Ao mesmo tempo que tivemos essa preocupação muito bem colocada pela Lúcia de formação dos professores, tudo isso, nós também tínhamos grandes problemas a enfrentar, de localização de áreas suficientemente grandes para receber as escolas, de resolver. Tivemos que negociar, porque tínhamos áreas periféricas no Rio de Janeiro, onde tinham, por exemplo, os campos de futebol, que eram importantes para a formação e muitos deles foram cedidos de várzea, né, jogos de várzea e tudo mais. E eu fiquei à frente da montagem dessas escolas, né, da parte de mobiliário, equipamento, então todas essas parafernálias todas que foram acontecendo dentro das escolas. Darcy me chamava e falava: você é o responsável, não vou cobrar de mais ninguém, é só você. Tá bem, Darcy, então vamos lá. Mas, enfim, isso que vocês estavam falando também da atividade paralela, eu vou fazer questão de parar aqui para já respondendo algumas coisas. Darcy montava máquinas paralelas para poder operar com velocidade. Isso era uma outra coisa que Darcy usava com maestria, velocidade. Ele tinha muita pressa. Então, no caso do primeiro Programa Especial de Educação, usou-se uma fundação ligada à pesquisa, e, dentro dessa fundação, criou-se um pequeno grupo de pessoas que começou a implantar os CIEPs, e começou a implantar as primeiras escolas, e foi uma gritaria geral, porque
Era uma máquina completamente paralela a tudo que existia até então. Então, o Departamento de Obras do Estado, que já era para fazer uma licitação, sabe lá com o preço sairia e quando sairia, né? Daci monta uma máquina paralela e chama meia dúzia de pessoas. Você vai fazer licitação, você vai comprar as coisas e agora eu quero tudo, vai trazendo aqui para aprovando e vamos botar no chão do mundo. Enfim, esse desdobramento Daci criou essa rede de escolas. E nessa rede de escolas, eu vou falar de umas outras coisas também que para mim foram muito importantes, eu vi isso acontecer. Daci queria que essas escolas representassem referências simbólicas das comunidades para combater os templos. Tinha que fazer frente aos templos, a escola pública, laica, de qualidade, é uma questão de estratégia, uma questão política. O que vale para os processos civilizatórios, Daci tem até uma frase dele aqui que ele dizia: a escola pública laica foi a maior invenção da civilização. E por acreditar nisso, ele queria transformar essas escolas em referência das comunidades. O Anísio já falava bastante disso, mas Daci dizia: Anísio, lá eles já se organizam dessa forma. Aqui no Brasil, nós tivemos uma formação católica, cristã, e ninguém quer saber de formar comunidade, nada disso. Todo mundo quer saber de dominar mesmo, né? Então, aqui nós temos que usar a máquina pública, de escolas públicas. Enfim, eu vi isso acontecer. A gente viu isso acontecer com o trabalho que foi feito, principalmente com os animadores culturais fazendo a interface com as comunidades locais e por essa nova rede. A ideia, e Daci falava, precisamos de 2 governos para criar geração, para criar a quantidade suficiente para essa nova rede absorver a outra, senão essa vai ser absorvida pela rede ruim, pela rede que está aí feita, né? Bom, mas enfim, eu vou seguir em frente, eu estou tergiversando aqui um pouquinho, mas paciência. Com o desdobramento do Programa Especial de Educação, Daci também criou uma biblioteca central, uma biblioteca parque, como estava dizendo. E cada CIEP tinha uma biblioteca generosa, tinha essa biblioteca central, e tinha uma coisa interessante nos CIEPs, eram centros integrados, ou seja, tinha serviço de alimentação e saúde, tinha o serviço de esporte e lazer, tinha o serviço de abrigo e segurança, de instrução e educação, ou seja, tudo funcionava de uma forma integrada ali dentro. Então, era uma referência para a região, para a territorialidade daquilo ali. E, ao mesmo tempo, estava acontecendo, em pleno momento em que se estava redemocratizando o país, então os movimentos sociais, as associações de bairros, essas coisas todas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então, nem sempre essa coisa era bem recebida, ou tinha, enfim, muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que esse projeto foi um projeto, e acho que ainda é um projeto para ser recuperado. Acho que devemos ainda lutar para recuperar esse caminho. Mas, enfim, vamos seguir em frente. Outras coisas que Daci realizou naturalmente foi na área de tombamento. Na área de tombamento, Daci fez um trabalho belíssimo lá no Rio de Janeiro. Ele tombou mais de 100 quilômetros de praias, por exemplo, para a especulação imobiliária não tomar conta, para torná-las públicas, para torná-las acessíveis às pessoas. Tombou uma área urbana, de floresta urbana, 10 vezes maior do que o maciço da Tijuca, que é o maciço da Pedra Branca, que é belíssimo, que complementa com o maciço da Tijuca e vai até Mangaratiba, que é outro município. Então, outra coisa também muito importante, Daci criou
um monumento de Zumbi dos Palmares, que é um personagem importante, da referência da cultura negra, e prestigiou o movimento negro. Darcy levou Clementina de Jesus para o Teatro Municipal, para a ira da burguesia aristocrática carioca, levou a Clementina de Jesus para o Teatro Municipal e fez muitas outras coisas, né, nesse período. Muito bem, eu estou fazendo isso para pular, porque eu escrevi muita coisa e eu não quero levar muito longe essa história. No final da década de 80, Darcy formula para o governo do Estado de São Paulo um programa arquitetônico e um plano de ação do Memorial da América Latina. Quer dizer, nada até então tinha sido feito no Brasil em relação à América Latina. E essa é uma história muito, muito interessante, porque o governador, na época, tinha ido ao México e tinha visto eu não sei qual é o lugar que tem um monumento que tem uns personagens, os heróis da pátria, alguma coisa assim, eu não sei qual é. Isso quem me contou foi o Almino Afonso. Almino Afonso, que foi naturalmente é uma pessoa incrível, já está nos seus 90 e poucos anos, mas foi ministro na época de Jango e na época era vice-governador. Ele falou que o Orestes Quercia viu lá as figuras dos heróis da pátria e se imaginou como um herói da pátria, então chamou o Oscar Niemeyer para fazer um monumento para ele, né? Aí o Oscar, que não é bobo nem nada, né, falou, não, você precisa ter um programa aqui, eu não posso fazer só isso, tem que ter um programa. Fala, quem que você sugere? Chama o Darcy Ribeiro. Aí, naturalmente, a agilidade de pensamento e a capacidade de articulação política que Darcy tinha. Isso quem conta é o Almino. Ele falou, eu estava do lado do governador. Quando Darcy começou a falar, e começou a falar da América Latina, aí eu via só assim, olhava para o governador e via assim, no imaginário dele a estátua dele desaparecendo. A hora que o Darcy acabou, o governador já tinha esquecido que tinha que se fazer uma homenagem a si próprio, né? Ele, naturalmente, que Darcy vendeu para ele que ele ia ganhar posteridade com o Memorial da América Latina, lógico, né? Mas, enfim, isso é para mostrar, Dimas, eu estou tentando trazer para vocês uma faceta que eu aprendi a ver no Darcy, que é a sua agilidade e a sua capacidade política de articulação. Darcy tinha ele era operativo, ele era o Brizola dizia que era o principal como é que é? Operador, o principal gerente, o principal executor. Para Brizola dizer isso, Brizola não era fácil também, né? Era uma pessoa muito centrada em si mesmo, nas coisas que queria fazer. E Darcy tinha essa capacidade, né? Então, vamos seguir em frente aqui. Outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte. Vou seguir aqui. Podemos facilmente observar, Darcy foi uma pessoa seriamente comprometida em pensar e em realizar. Um raro tipo de intelectual que vivia em permanente incesto entre a intenção e o gesto. Foi um pensador permanentemente atento à insurgência necessária para transformar a realidade. Numa atitude de quem sempre viveu indignado com as justiças e fez uso dela para buscar as mudanças necessárias para um futuro melhor. A juventude e o futuro foram objeto das suas maiores preocupações e esperanças. Acredito que Darcy manteve uma alma brincante, criativa e juvenil durante toda a sua vida. Isso eu sou testemunha. Ele morreu jovem. Ele tinha uma alma, um ânima jovem. Ele tinha uma vontade de viver e uma atitude com a vida muito interessante, muito diferente. Não tinha melancolia. Essa história não existia para ele. Ele gostava de viver. Mesmo que tivesse que rir de fratura exposta. Mesmo que tivesse sendo atropelado pela vida, ele tinha uma capacidade de fazer isso, levar isso à frente. E aí eu digo, Darcy foi uma pessoa comprometida com a alegria, tinha uma imensa alegria de viver, de estar vivo. Mesmo nos momentos de grande dificuldade, não perdia o humor, às vezes mordaz,
e encarava a situação adversa com a mesma, se não com mais disposição. Quando o conheci em 82, já era um sobrevivente, pois trazia consigo o espanto de quem viu a morte de perto e passou a ter a urgência de viver. Uma de suas frases recorrentes era: "Tenho pressa, estou morrendo", que resultava sempre numa grande gargalhada, né? Escreve Darcy: "Vivo trabalhando urgido por um nervo ético, movido por um furor criativo e ativado por tal ambição de fazimento que não tem sossego. Essa minha servidão cansa muito, é verdade, mas dá uma satisfação que nenhum lazer supera. Meus defeitos ou qualidades maiores, não sei bem, são esta alegria brincalhona que me tira do sério e uma obsessão irresistível por variar tantas peles encarnei na vida que não pude realizar-me plenamente em nenhuma delas. Sou etnólogo de campo, indigenista, militante antropólogo, teórico, educador apaixonado pelo ensino público básico e também criador e reformador de universidades. Acresce a isso os ofícios de ensaísta crítico, de romancista confessional, além de ex-revolucionário e militante e político reformista. Que mais? Em 1966, Darcy cria a Fundação Darcy Ribeiro, para que pudesse continuar as lutas e os projetos que sabia ultrapassavam seu tempo de vida. Deles, alguns projetos foram realizados, como a construção do Bejódromo, do campus da UNB, para abrigar o seu acervo. Outros ainda estão por acontecer, como o Projeto Caboclo, na região amazônica, Central de Teleeducação e Multimídia, a Universidade Aberta do Brasil. Hoje a Fundação celebra e reafirma esse acordo com a General Sarmento para seguirmos em frente, realizando mais projetos, ampliando a nossa capacidade operativa de produzir e disseminar saber, né, que era um dos fundamentos do trabalho de Darcy, que ele tanto gostava de fazer, né? É certo que as lutas pela reforma agrária, educação pública gratuita de qualidade para todos, a luta pelo direito dos indígenas, dos negros, do povo brasileiro e latino-americano, certamente vão ultrapassar em muito as nossas vidas também. Por isso, a nossa luta em manter a Fundação Darcy Ribeiro e seu ideário de futuro permanentemente vivos e ativos. Viva o Brasil, viva a Argentina e viva a América Latina. E viva Darcy. E aqui, pessoal, está uma coleção que nós estamos fazendo. Biblioteca Básica Latino-Americana. E é um tributo, tanto é que nós começamos essa coleção com Darcy e Angelama, naturalmente, com os dois. E é uma coleção que está em movimento. Ela não tem a pretensão de ser da Yakult, que ela foi gigante, foi uma coisa fantástica, mas é impensável que, no tempos de hoje, a gente não consiga fazer mesmo uma coisa singela, com pequenos ensaios e de grandes pensadores latino-americanos hoje, que a gente não consiga fazer isso. Então, ela está em construção. Nós temos aqui um dos nossos conselheiros, que é o Eduardo Rinesi, exatamente. E são um conjunto de intelectuais latino-americanos que trabalharam com Darcy, que conheceram Darcy, ou que conhecem bastante a obra dele, que têm nos orientado a realizar. Esse é um projeto para nós essencial, porque eu acho que era isso que Darcy queria. E tem um outro projeto que é a Biblioteca Básica Brasileira, que já temos 50 livros impressos e também queremos difundir esse trabalho. Então, esse é um trabalho editorial e temos outros que estamos fazendo, que são os Futuros Ancestrais, são outros projetos que a gente vem fazendo, agora mais localizados no Brasil. Tá certo? E espero sinceramente continuar com essa aliança aqui com vocês. Eu tenho muito orgulho de estar aqui, muito orgulho, e fico muito feliz de conhecer vocês. Foi para mim uma experiência maravilhosa de ouvir
o pensamento e ver as coisas acontecer a partir da visão de vocês, da percepção de vocês. Aprendi demais, saiu muito melhor de quando cheguei. Então, para mim, tudo de bom. Eu agradeço muito a vocês. Muito obrigado pela presença e tudo que vocês representaram. Bueno, muchas gracias. No, yo solo cuento para los compañeros que nos acompañan hoy que tal vez conozcan un poquito menos la historia, que el año pasado, cuando se habrían cumplido los 100 años, es decir, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Darcy, la universidad firmó con la Fundación Darcy Ribeiro un convenio en virtud del cual estamos retraduciendo y reprorrogando y reeditando en castellano los 5 estudios de antropología de la civilización. Esto ya fue dicho ayer. Ya publicamos uno, el primero, el proceso civilizatorio. Estamos con muchas ganas de llegar para la Feria del Libro del año que viene con las Américas y la civilización y los indios y la civilización, y nos van a quedar, ojalá que lleguemos para la Feria del Libro del año subsiguiente, con el dilema de América Latina y el pueblo brasileño. Ese proyecto nos tiene muy contentos. Verdaderamente creo que volver a poner ¿no? en la agenda de las lecturas universitarias argentinas a este enorme pensador brasileño, que hace mucho que se lee muy poco, ¿no? Sí. En la Argentina, y que me parece que es importante que se lea más ampliamente. Es un proyecto lindísimo. Pero tenemos tareas por delante con la Fundación, y a mí me alegra mucho que podamos pensar en cómo las llevamos adelante entre la Fundación y la universidad, vinculadas quizás a la difusión en el Brasil de lo que estamos haciendo en en la ya gran colección de pequeños libritos de pensadores y pensadoras de América Latina, que estaría buenísimo que pudieran ser traducidos al portugués y difundidos en Brasil, y al mismo tiempo de favorecer en la Argentina la circulación de esta biblioteca básica de América Latina que edita la Fundación allí, y que hasta aquí no ha tenido mucha suerte en sus posibilidades de difusión en castellano en la Argentina, de modo que a lo mejor ahí podemos hacer una contribución editorial. Tenemos que charlar a través de qué mecanismo. Perfectamente. Se viene el acta complementaria número 2 de nuestro convenio. Sim. Pois não. Não, quero parabenizar a mesa, em primeiro lugar. As duas apresentações foram muito buenas. Não? Maria Pia me ha tocado em primeiro minuto quando falado de Glauber Rocha. Glauber Rocha. A mim também. Glauber ha ido ao Peru, onde eu estava lá, e ha quedado hospedado em la casa de Darcy, no departamento de Darcy Converte, e há algumas histórias interessantes, porque e também me gostaria de perguntar se nessa coleção está previsto fazer algo sobre Luiz Lumbreras, o arqueólogo peruano amigo de Darcy, que ha muerto jueves passado, como eu he hablado em minha charla. Ha muerto jueves passado e foi uma pessoa extremamente importante para Darcy, porque Darcy lo ha invitado a ser professor em la UENF, não? Bueno, Lumbreras, com seu livro La Arqueologia como Ciência Social, ha levantado a hipótese de que o Estado no Peru ha surgido com Chavín. ¿Por quê? Porque havia evidências arqueológicas de material em metal. E como ele era marxista, Lumbreras, não? Ele disse, bueno, sociedade que tem, usa o metal, tem Estado. Não? E levanta, então, essa hipótese. E é muito importante, não somente para o Peru e para o Brasil, não? Porque Lumbreras ha levado a la UENF e a outras universidades sua produção na área sobre o mundo andino, ha, digamos, ventilado um pouco os currículos universitários. Sim, sim. Não estava, mas passou a estar. Nós vamos levar isso no conselho editorial. A nossa ideia para a Biblioteca Básica Latino-Americana é pegar da segunda metade do século XX adiante, para
para buscar uma contemporaneidade maior nas discussões que estão acontecendo agora na América Latina, né? E naturalmente, se encaixa perfeitamente. Isso para mim, é um laboratório de permanente descoberta de novas demandas, novas pessoas, textos, e principalmente, tem uma produção que nós não conhecemos, que está acontecendo nas periferias, que estão acontecendo de forma que é fundamental que a gente vá buscá-las, né? Esse texto, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar dele. Então, para mim, é fundamental conhecer melhor e trazer para cá, de repente. Então, nós não temos nenhum autor do Peru ainda aqui. Pode ser o primeiro, por exemplo. Ele tem um livro de Los Orígenes del Estado no Peru também, onde ele relata todo esse... Perfeitamente. Você tem um problema, porque aqui eu estou olhando a pilha, eu acho que tem 100 livros para você, né? Estou anotando. Esse é o tipo do problema que eu adoraria ter para o resto da minha vida. Este realmente é um problema que eu... Tem que ter Mariátegui lá. Claro. Sim, sim, com certeza. Ele esteve na fundação, o filho dele, esteve na fundação recentemente fazendo uma pesquisa sobre o pai. Ele já esteve lá, a gente já se conheceu. Eu fiquei encantado por esta coleção que é feita aqui por vocês, essa pequena coleção de grandes pensadores. Eu conheci montes de pensadores que eu não conhecia. E, como disse, minha formação é de arquitetura, né? Então, essa foi uma das razões do Daci me chamar para trabalhar com ele, e Daci tinha muita relação com os artistas e com os arquitetos, né? Porque ele gostava de ser meio imperador, né? Na hora de... Vamos colonizar aqui, vamos, né? Saía construindo, saía produzindo coisas desenfreadamente, né? E para isso precisava, não tem a história do imperador e o arquiteto, né? Tem o Arrabal, se não me engano, tem uma peça sobre isso, não sei. E artistas também como Glauber, os cineastas, né? Daci tinha uma relação com cineastas também incrível, né? Cacá Diegues, Glauber, Nelson Pereira, são pessoas que viviam na convivência com Daci, é impressionante. Artes plásticas também, era uma vida muito intensa, não tinha trégua, não tinha trégua. Ele devia cansar de si mesmo muitas vezes, eu suponho, mas enfim, não há como passar incólume a uma convivência dessa, né? Você sai transformado, razão pela qual nós três estamos aqui insistindo com a Fundação Daci Ribeiro e tocando as coisas à frente, tá certo? É isso, pessoal.